Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Estamos na tarefa da divulgação da doutrina espírita e essa semana o nosso estudo é sobre o Livro dos Espíritos, o livro número 2, capítulo número 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse capítulo fala sobre os anjos guardiões, espíritos protetores e familiares ou simpáticos. E hoje nós vamos falar sobre 3 questões, a 499, a 500 e a 501. Mas antes de darmos início, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, que é essa conexão, essa ligação que nós fazemos em agradecimento a Deus pela oportunidade de vida, da nossa existência, agradecendo a Ele pela misericórdia de Pai amoroso que nos oferta todos os dias a oportunidade do recomeço, do nosso progresso, do nosso crescimento. Agradecemos a Jesus, o nosso irmão maior, pelo teu Evangelho de luz, que nos dá a oportunidade do esclarecimento, através do vosso exemplo amoroso. Também temos a oportunidade de seguir, Ele como exemplo, modelo e guia na nossa vida, na nossa compreensão de como compartilhar com o nosso próximo o amor, a caridade, através do perdão, da caridade, da compaixão, e todas aquelas virtudes que nos traz paz, equilíbrio, nos traz o revigoramento, o fortalecimento para a nossa jornada, a nossa caminhada. Agradecemos também aos nossos benfeitores, esses espíritos protetores que caminham sempre ao nosso lado, a nos inspirar, a nos instruir, a nos fazer refletir sobre a compreensão da nossa jornada, das nossas decisões. E é o tema, dessa semana exatamente esses espíritos benfeitores que caminham ao nosso lado. Sendo assim, pedimos, que toda essa harmonia, esse bem-estar, essa compreensão e essa conexão possa estar presente durante toda a nossa semana, nos nossos lares, nos ambientes onde frequentamos, que possamos ser a paz, essa paz que nós esperamos no mundo, que ela possa começar em nós e que ela comece em nossos lares também. Então, nessa comunhão de pensamentos, vamos nos harmonizando, mentalizando toda essa paz, entrando em nossos lares, em nossos corações, para que possamos ter a compreensão desse alimento espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ver o que Kardec pergunta para os benfeitores na questão 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não há alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Então, aqui é uma curiosidade que a maioria das pessoas tem, Será que o nosso anjo guardião, esse espírito protetor, ele fica 24 horas ao nosso lado? Vamos ver a resposta.
Há circunstância em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao seu protegido. Então, aqui eles respondem, né, os benfeitores aqui, eles respondem para nós exatamente isso. Não é necessário que esse amigo espiritual esteja ao nosso lado 24 horas por dia. Não é isso que acontece e não é essa necessidade. Sabemos, né, pelos estudos, que o que nos liga é o fluido cósmico universal. E essa ligação faz o pensamento chegar até esse irmão, no momento que nós recorremos a ele através do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento ele é elevado, né, para esse amigo espiritual pelo fluido cósmico universal e ele se conecta rapidamente conosco através de uma intuição, de um pensamento. Ele não precisa estar ao nosso lado o tempo todo, não é isso que ocorre, mas ele se liga a nós através desse pensamento. Ele vem ao nosso auxílio, à nossa assistência, não para resolver os nossos problemas, mas para estar ali, né, ligado nessa conexão, nos inspirando no momento de socorro que nós pedimos, de reflexão, de intuição, de inspiração, de instrução para a compreensão de algum assunto. Então, ele fica, muitas vezes, ele não está conosco ao nosso lado, né? A gente sabe das várias moradas da casa do nosso Pai. Então, muitas vezes, esses espíritos protetores, né, os nossos amigos espirituais, eles estão em outros planetas, em outras missões, né, fazendo outras coisas no momento em que nós não precisamos, né, dessa constante ligação. Então, a gente se conecta com eles, né? Nós rogamos a ele um socorro, um auxílio, para que esse nosso pensamento chegue até ele. É uma, né, a transmissão do pensamento através do fluido cósmico universal nos conecta a ele. Então, ele não está 24 horas conosco. E depois, na questão 501, nós vamos entender o porquê que isso ocorre, né? A 501 vai completar essa resposta nesse entendimento. Na pergunta número 500, Kardec questiona: chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo guardião? Será que então tem algum momento que nós não vamos ter mais a necessidade de ter esse benfeitor ao nosso lado? Olha a resposta dos benfeitores. Sim, quando ele alcança um grau de poder conduzir a si mesmo, como chega um momento em que o escolar não tem mais necessidade do mestre, mas isso não ocorre sobre a vossa terra. Então, sim, vai ter um momento que nós não vamos mais necessitar do nosso anjo guardião. Mas enquanto estivermos aqui, encarnando, né, nas condições de um mundo de provas e expiações, né, onde que nós ainda carregamos as nossas imperfeições, estamos aqui num processo evolutivo de crescimento constante, sim, será necessária a presença desse amigo espiritual ao nosso lado. Vai chegar um momento, né, quando nós alcançarmos uma maturidade, como ele fala aqui, um aluno, né, que alcança já um patamar de desenvolvimento, ele não tem mais a necessidade do mestre. Sim, teremos esse momento, mas não é enquanto estamos aqui na tarefa, né, de um mundo de provas e expiações, porque chegamos aqui com o nosso planejamento reencarnatório, né, recheado de dificuldades ainda que trazemos, né, de uma condição que precisamos nos melhorar. Então, sem a presença desse benfeitor ao nosso lado, muitas vezes podemos pôr a perder
né, a nossa condição do nosso planejamento reencarnatório. Então, ele vem para nos dar uma sustentação, né, para nos direcionar sempre, nos inspirando nas boas decisões, nos bons pensamentos. É claro que a decisão sempre é nossa, né? A condição da evolução é nossa. Eles vão estar ali numa condição de intuição, de reflexão, de aconselhamento no bem, mas a decisão é nossa, no nosso livre-arbítrio. Então, esse progresso ele vai sendo alcançado por nós mesmos, né, juntamente com essas boas inspirações, mas o trabalho, a tarefa é nossa. Então, sim, chegaremos um momento que não necessitaremos mais desse mestre, né? Vamos dizer assim, enquanto na condição de alunos, mas não é enquanto estivermos reencarnando num planeta de provas e expiações, né? Nessa condição da Terra em que nós ocupamos, né? Porque ainda trazemos os nossos equívocos, as nossas dificuldades e as nossas imperfeições. Então, precisamos desse mestre, né, para nos dar esse apoio na nossa caminhada. E essa próxima questão, a 501, ela vai completando a primeira, 499, onde Kardec pergunta: por que a ação dos espíritos sobre a nossa existência ela é oculta? E por que, quando nos protegem, não fazem de uma forma mais ostensiva? Então, aqui Kardec está perguntando, né, por que ele é oculto, por que ele não aparece para nós, né, por que ele não se apresenta de uma forma mais constante, né, de uma forma mais presente o tempo todo na nossa existência? E eles respondem. E a resposta ela é bem explicativa, depois nós vamos fazer uma reflexão. Se contardes com a sua proteção, não agirias por si mesmo, e o vosso espírito não progrediria. Para que possa avançar, lhe é necessária a experiência, e que é preciso frequentemente que ela seja adquirida pelas suas custas, pela sua força de vontade. É preciso que exerça suas habilidades. Sem isso, seria como uma criança que não se permitisse andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio. Porque se não tiverdes responsabilidade, não avançareis no caminho que vos deve conduzir até Deus. O homem, não vendo o seu apoio, se entrega às suas próprias forças, seu guia. Entretanto, vela sobre ele e de tempos em tempos lhe apresenta, né, para confiar-lhe, para desconfiar-lhe do perigo. Então, olha como a espiritualidade ela é harmoniosa, ela tem todo o seu propósito, sempre deixando na nossa responsabilidade a condução das decisões sobre nós mesmos. Nós governamos a nossa condição de tomarmos decisões e colheremos as consequências dessas decisões. Então, é esse livre-arbítrio, né, que nos cabe para que possamos progredir e ter o mérito, né, do nosso crescimento individual. Então, se o nosso anjo guardião, ele tivesse as claras, né, tivesse ali presente o tempo todo e aparecesse para nós, a gente sempre ficaria sujeito a uma dependência, né, e a gente não progrediria. É como aqui a condição, por exemplo, de um filho, né? Os pais, eles vão orientando, mas tem um momento que eles têm que soltar os filhos. Eles vão ali conduzindo sempre no caminho do bem, nas orientações, vão auxiliando no desenvolvimento do filho.
Mas se o pai e a mãe protegem aquele filho, dando tudo, tirando ele sempre da condição de que ele tem que assumir as responsabilidades, esse filho não progride. Então ele cresce um adulto dependente, sempre dessa condição paterna, materna, e ele não se desenvolve. Ele cresce um adulto que não sabe tomar decisões, que é dependente tanto emocionalmente como financeiramente, e ele não avança para o crescimento. Da mesma forma aconteceria se nós esperássemos tudo do nosso anjo guardião, que ele resolvesse os nossos problemas, que eles tomassem as decisões por nós. Então, por isso, ele aparece para a gente e a gente não vê ele. Ele aparece de forma oculta através de uma intuição, de uma inspiração, de um sonho, de um pensamento. Muitas vezes também o nosso anjo guardião, ele pode até inspirar outros familiares e amigos a nos trazer, sugestões, ideias, reflexões, de forma indireta, para que a gente reflita em tudo aquilo que está nos chegando, para que a gente pegue o que de melhor tem ali, dentro das coisas também que a gente busca, que a gente se empenha, porque a gente tem que tomar as decisões pelas nossas próprias vontades e a nossa própria força, nossa coragem, o nosso desejo de vencer. E assim nós vamos avançando, adquirindo através das experiências da vida e das nossas escolhas, nós vamos avançando, nós vamos nos fortalecendo e cada dia mais a gente tem condições de tomar decisões mais próximas do bem, da condição positiva, E o que nos conecta, com tudo isso? É o hábito que nós temos de nos conectar com o alimento espiritual. Então, quanto mais nós temos esse hábito, nós vamos adquirindo a busca do alimento espiritual, isso todos os dias, quando a gente levanta, agradece a Deus, recorre ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores. Vamos tendo essa busca do autoconhecimento, dessa conexão sempre, Mundo material e mundo espiritual, sabendo que somos espíritos imortais, que estamos aqui numa jornada evolutiva e que precisamos buscar essas conexões. Então, o nosso pensamento, ele tem essa força motriz que nos conecta, que nos harmoniza, que nos dá essa condição de paz, de equilíbrio, para que possamos resolver os nossos desafios do mundo material, das nossas questões familiares, questões de equilíbrio emocional. Podemos sim ser inspirados. Nós somos inspirados, mas nós temos que ali afinar, essa nossa conexão, para que a gente saiba direcionar sempre as nossas escolhas, para o bem, de forma assertiva, de forma positiva, a nos auxiliar e auxiliar aqueles que nos rodeiam, porque se a gente se apoiar e achar que o plano espiritual tem que resolver os nossos problemas, a gente não avança, a gente se torna dependente e a gente se torna inseguro e não evolui. E nós não podemos deixar, a nossa existência evolutiva na mão de ninguém. É responsabilidade nossa, é uma responsabilidade assumida no nosso planejamento reencarnatório. Então, sim, somos protegidos, somos intuídos, inspirados. E Deus, Ele é tão misericordioso que o tempo todo Ele está nos ofertando as suas bênçãos de luz. Mas temos que fazer a nossa parte. Ele sempre está ali, misericordioso,
com a sua lei de amor, de justiça, Ele nos oferta sempre a oportunidade do recomeço. Nós temos que abraçar essas oportunidades e tomar as decisões por nós mesmos, e que essas decisões sempre sejam pautadas no exemplo de Jesus, no amor e na caridade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.